Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda Tês. Estou aqui hoje com 3 convidados, que é algo que não acontece sempre, mas já aconteceu algumas vezes. E estamos também com os nossos patrocinadores oficiais aí 2026, que é esse próprio escritório que está aqui hoje, Couto Lourenço e Miranda Advogados. Eles estão patrocinando nosso podcast e também a gente vai saber um pouco do trabalho deles. Eu vou pedir para cada um se apresentar agora com a Camila. Camila, fala um pouquinho de você, sua formação. Boa noite, eu sou a doutora Camila Couto, especialista em família, sucessões e direito imobiliário. E no nosso escritório a gente preza muito pela qualificação técnica e também pela prática, né? Todos nós sócios temos especializações, mestrado, doutorado e também a prática de mais de 15 anos na advocacia. Oh, muito bom. Boa noite a todas, a todos. Meu nome é Marissa Miranda, sou advogada também, especialista na área de direito de família, tenho mestrado em direito, doutorado em ciência política, também atuo muito na área de direito público e estamos aqui, né, juntos já há 7 anos no nosso escritório, tentando trazer soluções para as pessoas, porque o direito parece difícil, mas se tiver um bom profissional do seu lado, facilita bastante a vida. Boa noite, meu nome é José Augusto, eu sou formado em Relações Internacionais pela PUC, em Direito pela FUMEC, e também tenho mestrado em Direito pela FUMEC, e lá no escritório eu trabalho essencialmente com sucessões, né, fazendo inventários, e estamos aí, vamos fazer esse bate-papo, né, é um prazer estar aqui. Prazer todo meu por vocês terem aceito o convite, né? Muito obrigada. O escritório deles já está bombando, pessoal. Vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês seguirem. E Camila, quais os maiores erros que as famílias cometem e que acabam gerando uma briga judicial depois? Então, Fernanda, eu acho que é o jeitinho brasileiro, né? É assim, a gente não precisa formalizar, a gente não precisa assinar nenhum acordo, né? Então, são acordos verbais, não formalizados, que depois dão, né, aquelas questões ali na hora da partilha, né, não tem um documento, não passou o imóvel de forma regular, né, então, eu acho que o principal erro é não formalizar e não fazer as coisas, né, no tempo também devido, né, às vezes deixa passar muito tempo, aí a pessoa que fez o acordo já faleceu, o filho não está disposto, né, a assinar posteriormente. Basicamente, acho que seria isso. A gente fala muito que a morte é um elemento determinante para complicar a vida, né? Mas não é a morte em si, o que complica é o que ficou para trás e que não foi resolvido, né? E são casos que são muito jeito brasileiro, isso é muito marcante na sociedade, porque nós temos casos famosos aí de pessoas que têm acesso, né? Pessoas ricas que têm acesso e que deixam as coisas sem se resolver. Eu acho que o caso mais famoso atualmente é da Anita Harley, né, que é a herdeira das casas pernambucanas, que está aí uma série na Globoplay e que está fazendo muito sucesso. E aí é isso, é uma mulher rica, né, uma das mulheres mais ricas do Brasil, doente, então ela tinha um histórico de doença e ela não fez herança, ela não deixou testamento. Ela supostamente tinha uma relação, né, com uma mulher, uma relação amorosa, estável, e essa mulher está aí disputando, inclusive, a herança dela, e aí, de repente, aparece uma segunda mulher disputando. É uma fofoca brasileira. Que isso? Com todos os elementos, né? E aí você tem, hoje em dia, 2 mulheres disputando uma união estável com ela, com a Anita, que está em coma há 10 anos, está viva, mas está em coma, que deixou a procuração para uma para organizar a vida dela, mas que essa uma, de repente, apareceu um outro filho também, que foi reconhecido como filho. Meu Deus! Exato. Então, hoje você tem um dos maiores patrimônios familiares do Brasil, com uma disputa eterna judicial, com uma pessoa em coma, e quando ela morrer, essa disputa vai ficar. Por quê? Porque ela não organizou a vida enquanto tinha tempo.
Né? Não deixou nenhum testamento. Não deixou testamento, ou se deixou ainda não foi aberto, porque ela está viva, mas ela deu uma casa para essa suposta companheira, mas o registro, né, você não sabe se é dela mesmo, não. Então, assim, é o que Camila falou, a informalidade das relações sociais no Brasil marcam a informalidade dos papéis, e aí dá problema. Isso. E aí a gente tem confusão. E a gente ouve muito que inventário é uma dor de cabeça. Isso. Por que aqui no Brasil é tão complicado e o que uma família pode fazer para facilitar essa questão? Olha, inventário não é dor de cabeça. Né? Dor de cabeça é não fazer inventário, porque na ausência do inventário, vai voltar nisso que elas acabaram de dizer, né? A situação ela não se resolve, então isso só vai sendo protelado até o dia que alguém resolver trabalhar aquilo ali para tentar resolver. Só que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Né? Então, assim, o inventário, não é que ele seja complicado, mas ele é um procedimento que visa angariar e juntar todos os bens da pessoa que faleceu para transferir para os herdeiros. Então, no Brasil, qualquer transferência de bens, ela exige uma certa burocracia, tem pagamento de imposto. Então, assim, não é que é complicado. Se tiverem duas condições principais presentes, o inventário é bem tranquilo de ser realizado, que é os bens estarem regularizados. Então, por exemplo, a pessoa não ter comprado um imóvel meramente por um contrato particular de compra e venda sem registrar, porque essa pessoa falece, o bem ainda está no nome de quem vendeu. Né? E aí, como que você faz um inventário de um imóvel que não está no nome de quem faleceu? Não tem como, então aí a pessoa vai ter que regularizar, e aí até fazer um uso campeão ou uma adjudicação é uma coisa que realmente atrapalha. Não é o inventário que é o problema. O problema são as coisas não estarem não estarem prontas para fazer o inventário. E a outra coisa é briga de herdeiro. Né? Então, se os herdeiros tiverem consenso e os imóveis e os bens estiverem todos regularizados, a experiência do escritório é que o inventário é feito rápido e sem problema nenhum. Assim, com 6 meses, se for extrajudicial, dá para finalizar o inventário tranquilamente. E lá no escritório de vocês fazem esse serviço? Fazemos. Sim. E fazemos rápido, inclusive, né? Nós já temos aí uma expertise consolidada, porque as declarações de impostos dão muito trabalho. É assim, como José Augusto falou, não é difícil, mas também é técnico. Então, a gente é formal, exige lá preenchimento de dados, de imposto, lidar com a fazenda estadual, lidar com o cartório ou com o poder judiciário. E isso é interessante, Fernanda, porque um dos outros problemas que aparece muito é que, assim, o inventário ocorre quando a família está numa situação, né, de perda de um ente querido, uma situação de vulnerabilidade. E geralmente é no enterro e no casamento que você vê um tanto de gente. Então, no enterro sempre aparece um amigo que é advogado e que, naquele momento de fragilidade, se oferece mesmo ajudar a família. Eu faço inventário para vocês. Só que, às vezes, esse advogado é advogado trabalhista. Então, ele está em outra prática. É outra atuação. Então, às vezes, nem ele tem o domínio de todos os procedimentos necessários para fazer um bom inventário tranquilo. Então, isso também acontece muito. Meu amigo assina para mim, a família mesmo faz o ITCD. Eu já ouvi isso já. Exato. A família faz o ITCD, porque qualquer cidadão pode fazer, dá um trabalhão, faz errado às vezes, aí o advogado amigo vai assinar, quando vê, dá tudo errado. Então, a gente teve um caso assim, inclusive. Pode contar. Nós temos, uma cliente que nos procurou agora há pouco tempo, eu ainda até estou trabalhando no inventário na verdade, é do avô dela, o inventário que está sendo feito, e ela mesma fez a declaração de ITCD. Só que ela fez de uma forma que era para ela pagar R$20.000, ela pagou mais de 30. Nossa! E aí depois eu expliquei, então, assim, às vezes uma coisa que parece uma economia 50% a mais. Pode ser um custo, né? Exato. E aí é isso, assim, já está feito, né? Agora Sim. Prejuízo. Foi um prejuízo. E cada vez mais pessoas escolhem não casar e não ter filhos. O que acontece com o patrimônio dessas pessoas? Olha, todo bem pertence a alguém. Né? Então, o dinheiro, o patrimônio, ele nunca fica sem dono.
Quando a pessoa... O Código Civil, ele estabelece uma linha de sucessão, que é a linha de sucessão que a gente chama. Então, tem as prioridades. A pessoa, quem herda primeiro são os filhos, na ausência, são os filhos e cônjuge, na ausência, né, de filhos, vai para os pais, aí na ausência de filhos e cônjuges, aí vai indo para irmãos, sobrinhos, tios. Então, o bem nunca fica sem dono. Se no final a pessoa não tiver absolutamente ninguém no mundo, é sozinha na vida, os bens vão para o Estado, que a gente chama de herança jacente, né? Aí, o que a gente recomenda para as pessoas? A gente fala assim, olha, se você não tiver herdeiros necessários, que são cônjuge, filhos ou pais... Irmão também, não? Não são necessários. Irmão é colateral. É porque os necessários... É porque a gente tem duas linhas, né, no direito no familiar. É a linha reta, né, e a linha... Colateral. E aí, assim, então a linha reta é ascendente desse, então, avô, pai, filho, neto, é a linha reta. E colateral são os parentes que não estão na mesma linha. Então, o seu irmão, ele está na sua linha colateral, o seu tio, o seu primo, entendeu? Eles não... Que engraçado, eu achava que irmão era... Tipo assim, meio que junto ali. Não é. E aí é interessante, porque se você não tem esses herdeiros que a gente chama necessários, que são os da linha reta, ascendentes e descendentes, o dinheiro ele vai se distribuindo, aí vai para os mais próximos, irmãos, sobrinhos, etc. Tem um caso famoso, né, Marissa, que é o da Suzane Richthofen. Que nesse caso, o que aconteceu? A Suzane matou os pais, né, foi presa, foi condenada, cumpriu a pena e o tio dela não tinha descendentes, não tinha herdeiros necessários. E também não tinha pais e também não tinha irmãos, né? Inclusive perdeu o irmão pela Suzane. Então, o que aconteceu? Ele falava, a Suzane não vai ser minha herdeira, ela não vai herdar o meu patrimônio. Mas o que ele não fez? Suco do Brasil, ele não fez um testamento. Então, ele não fazendo um testamento... Ele faleceu, acho que com 70 e tantos anos, não se sabe muito bem a causa da morte, acho que estão investigando, parece que foi um infarto, enfim. E aí o que aconteceu é que a sobrinha dele, juntamente com o irmão, foram herdeiros. E a Suzane, inclusive, foi inventariante do inventário do próprio tio. E aí, recentemente, parece esse ano, apareceu uma pessoa, uma prima dele, falando que tinha uma união estável, está disputando, mas muito provavelmente a Suzane vai ser herdeira mesmo, né? Vai ficar com parte daquele patrimônio. E aí é mais um caso, né? Quer dizer, é uma pessoa abonada, né? Tem dinheiro, uma família rica, tem acesso, tem conhecimento, falou publicamente que não ia deixar que a sobrinha que matou o irmão dele herdasse, mas não formalizou no testamento. Que é isso, quando você não tem herdeiros necessários, e mesmo quando tem herdeiros necessários, se você quiser dar uma parte para alguém que não é esse herdeiro necessário, ou tirar, ou eu não quero deixar para esse sobrinho, eu não quero deixar, eu quero doar para caridade, para a igreja que seja, tem que ter testamento. Porque na ausência da vontade declarada, a lei que prevalece. Então não adianta ele falar em público que não queria que a Suzane fosse herdeira. Não tem testamento, ela é herdeira pela lei. E mesmo ele falando publicamente, não serve. Não serve, porque o testamento ele tem formalidades, né? E uma dúvida também, que provavelmente o pessoal que está assistindo está com essa dúvida. Por exemplo, eu sou nova, não acho que tem necessidade. Já tem necessidade? Olha... Fazer um testamento? Eu falo o seguinte... No presente, se a gente viver o presente sem pensar no futuro a gente vai se arrepender do nosso passado. Por quê? O direito, ele é inútil quando está indo tudo bem. Né? As pessoas vão procurar advogado ou vão se preocupar com alguma coisa que elas não fizeram ou que fizeram quando der errado. Então, assim, enquanto esse tio da Suzane estava vivo, ele tinha controle sobre o patrimônio dele, não iria... Mas a partir do momento que ele morreu, ou a Anita Harley, a partir do momento em que ela ficou, né, em coma, quer dizer, você perde o controle. Sim. E aí o que vai gerir a vida futura, ou, né, o que vai ser feito no depois, é o que você pactuou no antes.
Então, assim, o Brasil, nós advogados temos uma dificuldade que é tentar convencer as pessoas de que a advocacia preventiva, ela é importante. E não só a advocacia que corre atrás do prejuízo, né? Que a gente tem pessoas que gastam patrimônios enormes, fazem investimento, compram casa e não sabem depois, no futuro, quando separa, quando tem um herdeiro, né, diferente, o que vai fazer com aquilo. Né? Então, por que não planeja? Não se organiza para isso. Poderia só aqui falar como o inventário pode ser feito? Claro. Atualmente, o inventário ele pode ser feito de duas formas, né? Ele pode ser feito extrajudicialmente em cartório, ou ele pode ser feito de forma judicial perante o Poder Judiciário, como historicamente era feito. Para que seja feito em cartório, inicialmente os requisitos são que todos os interessados sejam maiores e capazes e que eles tenham consenso a respeito da partilha dos bens. Entendeu? Então, assim, a gente lá no escritório, essencialmente, a gente trabalha o seguinte, trabalha mirando sempre fazer o extrajudicial. Então, a gente já prepara toda a documentação para fazer no cartório, que aí é mais rápido, entendeu? Mas, se o cliente quiser, a gente faz judicial, pode ser feito judicial, e aí demora um pouco a mais, mas aí a documentação já está toda pronta, a gente só entrega tudo, fala, juiz, pode homologar esse inventário. Por isso que é mais rápido. Já está tudo pronto, já está a partilha feita, o ITCD declarado, todas as certidões atualizadas, tudo preparado. O juiz só vê se está tudo certo conforme a lei e homologa. Então, assim, a gente teve, inclusive, um caso que foi homologado em uma semana. Olha, isso não é normal, né? Deve ter sido recorde. Mas, assim, o normal é, mesmo o judicial, quando há esse consenso, é o processo demorar entre 6 meses e 1 ano. Então, assim, é mais demorado que o cartório, mas às vezes o cliente escolhe e por nós não tem muito problema. E é interessante falar disso aqui no podcast, né, pessoal? Porque muita gente aqui constrói, tem bens aí grandes, né? Tem família que tem prédios, consultora grande. E aí, para você que está assistindo, já tem um escritório aí para procurar. E agora, holding familiar. Esse tema aqui eu tenho certeza que todo mundo quer saber, porque até eu também estou interessada. Todo mundo fala, mas poucos entendem. Inclusive, o Pablo Marçal fala muito de holding nas palestras. Para que tipo de família faz sentido criar uma? Então, a holding, ela deve ser feita, né, com muito cuidado, com muita cautela. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico. A gente não tem mais, antigamente até tinha, assim, a patrimônio acima de 3 milhões, hoje em dia não, hoje em dia a gente tem que analisar, principalmente depois da reforma tributária, que muita coisa mudou, a gente tem que fazer um diagnóstico, entender qual que seria a relevância daquela holding para aquela pessoa, né, para aquele núcleo familiar. Às vezes tem pessoas que têm mais de um núcleo familiar, né, ele já teve uma esposa do primeiro casamento, depois casou de novo, então às vezes pode-se criar ali uma holding também para proteção patrimonial, né, para organização da sucessão. Tem até um caso de um cliente que nós estamos atendendo, que ele é um senhor que tem uma mineradora, não vou dar detalhes aqui, mas ele tem 2 núcleos familiares, e mesmo tendo um advogado interno, né, na mineração, e conhecendo outros advogados, ele nunca teve essa cautela de pensar sobre isso, na organização do patrimônio dele. Por quê? A esposa do segundo casamento é sócia dele na mineradora, e ele tem 2 filhos do outro casamento. Então, o que a gente entendeu no diagnóstico dele? Se a esposa atual falecesse, a filha deles, que hoje é menor de idade, ela teria ali 25% das cotas daquela empresa. Então, ela ficaria ali com 25%. Os demais irmãos, não, né? Porque só a mãe dela que faleceu. E aí, quando o pai falecer, né, esse senhor falecer, os demais irmãos vão, juntamente com ela, vão dividir os outros 50%. Então, ela acaba que ela vai ficar com 50% dividido ali por 3, José, 16%? 16,66%. 16,66% mais os 25% que ela já tem, ela vai ter 40% da mineradora e os outros irmãos vão ficar só com 25%, 16. com 16%.
Então, olha a questão, o pai nunca pensou sobre isso. E ela, Nossa. hoje é menor de idade, ela nunca trabalhou, tem já um irmão que trabalha na mineração, né, com essa mineradora. Então, são coisas que a gente tem que pensar em organizar. Então, hoje a gente está fazendo a hold já focada nessa solução. E aí entra outras questões, ele tem outros tipos de empresa também. Então, a gente, não existe uma regra, né? É importante falar aqui que não tem essa regra, mas que existem vários tipos. Tem holding patrimonial, tem holding que vai gerir ali quem recebe muito aluguel. Talvez faça sentido, sim, ter uma holding. Então, a gente tem que ter esse olhar mais crítico, sabe? Eu não vou dar nenhuma solução aqui, porque... até porque tem que tomar outros cuidados, que para você fazer uma holding é uma empresa. Sim. Né? Esse nome é uma empresa familiar. Então, para você fazer uma empresa, o que as pessoas pensam? Eu tenho um patrimônio grande. Quando eu morrer, meus filhos vão herdar, vão ter que pagar ITCD, vão ter que pagar imposto daqui e dali. Então, vamos fazer uma empresa, cada um vai ter uma cota, uma ação dessa empresa, e aí, na hora que eu falecer, simplesmente já está previsto que os cotistas vão dividir em si o patrimônio, vai resolver. Então, não precisa passar pelo processo de sucessão em si. Só que você tem que pensar que para você pegar, vamos supor aí, 3 casas de aluguel, uma empresa de alguma coisa, etc. Para passar para uma empresa, você tem que fazer a transferência desse bem para a empresa. Então, você já vai ter que investir um patrimônio considerável para pagar todas as transferências da casa, que é da mãe para a empresa. Tá? Então, tem que ver se vale a pena. Outra coisa é, se existir uma empresa, de fato, né, uma produção econômica, uma empresa de produção econômica real, da família, que tem empregado, que faz, né, comercialização com fornecedor, etc., se essa empresa vier a ficar inadimplente, devendo, pode ser que aquela casa que era patrimônio da família, a casa da avó, que entrou para a holding, responda por essa dívida. Tá. Né? Então, vai executar, o que tem para penhorar? Tem uma casa. Essa casa já não é mais bem de família. Ela é penhorável, porque ela passou para a empresa. Então, tem os riscos. Mudança de regime de casamento dos herdeiros, dos filhos. Por quê? A casa é da minha avó. Eu vou herdar quando a minha avó morrer, é só minha, mesmo que eu estiver casada com regime de comunhão parcial de bens. Mas a herança não comunica. Agora, se eu virar acionista da empresa, eu comprei uma cota da empresa. Se eu comprei, minha companheira comunica. Então, aquela casa que era da minha avó que eu herdaria, passa a ser minha e da minha esposa, separar a pessoa que é tudo. Nós temos um caso desse. O cliente não fez a mudança do regime de casamento antes de assinar a holding. O casamento terminou, a ex-esposa quis tudo que era do pai dele, que estava na holding. E aí, como que foi? Foi um acordo milionário. E ela para conseguiu? Tentar conseguir uma parte considerável. Mas num acordo que deu anos e que foi um custo. Então, assim, a holding, ela é uma possibilidade, mas ela não é a solução de todos os problemas. Às vezes, o bom e velho inventário é o que é. Mas resumindo, assim, o que elas falaram, né, é uma situação que tem que ser vista caso a caso, né, não tem regras. Então, tem que analisar todos os custos para você, né, fazer a empresa iniciar, transferir esses bens que vão ser integralizados no capital social da empresa. E aí, às vezes, talvez seja mais fácil simplesmente ou fazer um inventário ou até fazer uma doação em vida, né, que tem desconto, então pode ser que seja mais barato. Inclusive, vou aproveitar que você já está falando dessa parte de doação em vida. É possível fazer uma doação em vida para os filhos? Sim, é completamente possível. Os pais, né, ou apenas um dos pais, ele pode fazer doação para os filhos, e isso tem que ser analisado porque, a depender da forma, o que vai ser doado e a forma como vai ser doado, se vai ser dividido igualmente, a gente tem que fazer uma análise sobre um instituto que chama Legítima, que é uma reserva de bens que a lei determina no valor de 50%. Então, a pessoa que vai falecer, e aí a Marissa já falou dos herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes, descendentes, ascendentes e o cônjuge, na existência de algum desses herdeiros, pelo menos, obrigatoriamente tem que ser reservada a legítima, que é 50%. Então, essa pessoa não pode doar 100% dos bens dela, entendeu?
No caso de doar para os filhos, aí tem que ver, se for ser feita uma doação idêntica para os filhos, né, e, assim, partes iguais, talvez seja possível fazer e sem reservar legítimo, porque depois eles não vão brigar por isso, né, mas o ideal é sempre reservar. Então, é possível fazer e, assim, há uma grande vantagem em doar, porque o ITCD, que é um imposto pago tanto no inventário quanto na doação, é o mesmo imposto, e a mesma alíquota em Minas Gerais, pelo menos, até o valor de 90 mil FENGs tem 50% de desconto, entendeu? Então, se a pessoa vai doar para 2 filhos e ela vai doar 90 mil FENGs hoje, é aproximadamente 520 mil reais. Então, se o doador ele vai doar 500 mil para um filho e 500 mil para outro, vamos supor que o imóvel vale 1 milhão, ele vai pagar com 50% de desconto. Então, se ele fizesse um inventário, ele pagaria 1 milhão, 5%, 50 mil. Na doação, ele está pagando 25 mil só. Entendeu? Então, é uma coisa que vale a pena se pensar e se planejar, porque já evita, né, alguns desses problemas que a gente está falando no futuro. E aí, Fernanda, antes, só um detalhe importante sobre a holding, voltando um pouco, mas que comunica com isso, é que ela também era muito utilizada para diminuir o pagamento de imposto sobre a renda. Então, o que as pessoas faziam? Elas pegavam, em vez de receber aluguel, que entra como renda, aquele aluguel entrava na holding e os acionistas recebiam o quê? Dividendos. Só que a reforma tributária trouxe uma mudança muito importante, né? Que os dividendos agora são tributados se eles ultrapassarem 50 mil por mês. E antes não era, né? Antes não era. Então, esta vantagem da holding também, ela fica um pouco relativa. Por isso que a gente frisou, nós 3 frisamos. É caso a caso, porque existem vários detalhes que você precisa entender para fazer essa escolha. E uma última coisa sobre holding é que, assim, às vezes as pessoas têm interesse em fazer a holding com interesse em blindar o patrimônio. Porque às vezes a pessoa física tem dívidas, então não vou passar todos os bens para a empresa, aí eles vão me executar, vão me cobrar, eu não vou ter bens, e os bens estão na empresa. Mas a holding ela não garante essa blindagem absoluta, porque existe um instituto que chama desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser quebrada essa proteção, né, essa diferenciação entre as pessoas física e jurídica, para que uma responda pelas obrigações da outra. E é interessante vocês falarem sobre isso, porque veio aqui já o contador, e ele também já trabalhou em banco, e depois ele resolveu fazer direito. Aí ele trabalha muito com holding para blindagem de patrimônio. A gente fez um podcast inteiro falando de coisas contábeis. E aí tocou esse assunto. Aí é engraçado porque vem um escritório de direito, né, advogado, e atua nessa questão. Eu acho interessantíssimo isso, quando as áreas são diferentes, mas se complementam. Se interpenetram. E contadores são os nossos melhores amigos, muitas vezes, que a gente precisa muito deles. Precisamos mesmo. Esse diagnóstico, inclusive, a gente faz, né, juntamente com advogado societário, tributarista e contador, porque tem que ser um trabalho completo para se fazer uma holding familiar, que interessante. né, ou patrimonial. E aí o cliente paga 2 vezes? Só para quem está assistindo entender melhor. Aí depende, né? Geralmente nós temos parceiros, né? Quando faz a contratação. E paga uma vez só. Paga uma vez. Porque, na verdade, o trabalho é dividido. A primeira etapa é o diagnóstico. Então, ele paga pelo diagnóstico, a gente faz a análise com todos esses parceiros, né? A gente tem que fazer uma análise completa e aí, entregando o diagnóstico para ele, ele decide se vai executar a holding, se vai fazer mesmo, né? Mas a primeira etapa, que é a mais trabalhosa, é o diagnóstico, porque holding qualquer um pode fazer. Agora, uma holding bem feita... Que vale a pena financeiramente. Tem que ser um trabalho responsável. E agora, aproveitando aquela pergunta da doação dos bens em vida, quais são as vantagens e quais são os riscos disso? Quando a pessoa está viva ainda. Então, uma das vantagens eu já falei, que é uma redução do valor do tributo, né? Ele tem um desconto de 50% e é um valor expressivo, até 500 mil reais por donatário. Então, assim, não, quero doar 2 milhões. Se você for doar para 4 pessoas, você ainda vai entrar dentro do desconto, né? Que é até 520 mil por pessoa.
Agora, riscos, a pessoa ela doando todo o seu patrimônio, e aí a gente acaba falando muito de imóveis, né? Ela pode ficar sem renda ou sem ter onde morar, né? Então, uma das formas de se proteger é, por exemplo, o pai ou uma mãe que doa o imóvel para os filhos, ele instituir um usufruto vitalício. E isso permite com que ele use o bem ou possa fruir do bem também. O que isso quer dizer? Ele pode ou morar ou alugar o imóvel. Quem administra o imóvel vai ser quem tem usufruto, até o falecimento dele. Então, os filhos, é como se o imóvel fosse dividido. Os filhos vão ter a nua propriedade, que senão eles são os donos. E o usufrutuário é quem pode usar ali, administrar, que realmente vai estar no dia a dia do imóvel. É uma forma de se proteger. Agora, também a desvantagem pode ser um futuro que a gente não conhece, né? Às vezes a pessoa termina aquele casamento, forma uma outra família e tem outros filhos mais novos, né? Depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, já fez a doação de alguns bens e, de repente, vem mais um herdeiro, né? Então, você tem aí um desequilíbrio da legítima que pode depois reverter num problema no inventário, quando vier, né? Tem talvez um arrependimento, nunca se sabe, a pessoa de repente passa por um estado de necessidade e não vai poder desfazer daquele bem, porque já está doado. E tem um problema, né, que se for feito também sem esse acompanhamento técnico, essa legítima pode não ter sido reservada, então a pessoa doa mais do que podia e alguém pode questionar e pode virar uma bola de neve de problema. Casais homoafetivos têm os mesmos direitos sucessórios que casais heterossexuais? Existe alguma diferença na prática? Nenhuma. Desde que o STF julgou, né, como constitucional a união estável entre pessoas do mesmo sexo em 2011, e daí foi uma evolução, né, junto com os cartórios para reconhecer o casamento como legítimo, os direitos são absolutamente idênticos, né, são os mesmos direitos, tanto sucessórios quanto matrimoniais, né, então divisão de bens e direitos conforme o regime de casamento são todos iguais, né. As questões, os problemas são sociais, né, de preconceito, então muita gente acaba não formalizando o casamento e muitas vezes também não formaliza a união estável, né, dá aquilo como algo posto, vida que segue, principalmente casais mais antigos, que ainda têm muita resistência social. E aí, quando uma das pessoas falece, a outra fica por conta de fazer o reconhecimento da união estável com todo um preconceito social que vem por cima. Então, nunca é recomendável formar patrimônio sem formalizar a união, mas os direitos são absolutamente iguais. Os casais antigos, como ela mencionou, às vezes se chamam ali de amigos, né? Às vezes uma senhora fala, essa é minha amiga. São amigas ali há 20 anos, né? Vivem juntas, mas são amigas. E aí, quando uma delas falece, não tem testamento, não tem união estável formalizada, muitas vezes aquela companheira vai ter que disputar a herança com os irmãos, né? Da cônjuge, né, digamos que assim, sempre da discriminaram companheira, muitas vezes. Que discriminam, falam, não, você é amiga, não tem direito, e aí ela fala, não, mas vocês se chamavam de amigas, né, e aí vem toda aquilo que para disfarçar que enquanto são ali, né, estão vivas e estão vivendo ali só no íntimo, né, como casal, tá tudo bem, só que depois que falece, fica tentando provar, mas viviam se chamando de amigas e fica difícil formalizar, né, porque às vezes não consegue, né, essa formalidade, essa prova, né, e acaba que vai ficar ali sem respaldo, né, ou vai ter uma grande dificuldade, né. E aquela questão quando a pessoa mora muito tempo com a outra, por exemplo, eu tô morando junto, 5 anos, aí eu não tô respaldada, então. A coabitação, né, moradia junto, ela não é prova nem de que existe, nem de que não existe a união nem estável. Mandando entrega Não. lá no correio. Nem filho juntos. A Constituição da Mas não tem União... um negócio assim, que quando a pessoa fica um tempo com a outra, aí o pessoal já meio que... não tem um tempo específico determinado por lei. O que acontece? A união estável, ela como fato, ela tem que ter um reconhecimento jurídico. E aí, o que a gente faz? Prova.
processo e prova. O que nós temos, obviamente, a gente tem caso, acho que de tudo, mas tem um caso, né, que é um caso interessante, a mulher, ela morou com o companheiro por 5 anos, eles tiveram relacionamento de 8 anos, nos últimos 5 anos, ela morou com ele teve um AVC, caiu internado. A família dele não reconhecia aquela relação, ou estava atrás dos bens, a gente não tem como saber. Quando ele estava internado, a irmã dele pegou uma procuração em nome dela para fazer uma curatela, falando que ia ajudá-la a organizar as coisas da casa. Fez uma curatela, pegou a curatela do irmão falando que ele era solteiro. E fez uma ação possessória para expulsar a mulher da casa. A mulher não só foi expulsa da casa, como ela foi expulsa da vida desse sujeito, que estava em coma, e ela ficou sabendo da morte dele pelos autos, porque foi juntada a certidão de óbito no processo. E aí nós fomos atrás, então, do reconhecimento da união estável. Nesse caso, o que a gente tem de prova? Tem a coabitação nos últimos 5 anos, mas ela morava na mesma casa, tem prova que ela recebia, né, todos os boletos, o correio. Tem também, ela mudou o lugar que ela votava, ela colocou perto da casa dele. Ele pagou faculdade para ela esse tempo todo, né? Então, eles moravam como marido e mulher, uma união estável. Mas a disputa está posta. Então, tem gente que fala que via ela só varrendo e chamava ela de empregada, né? É isso. Como o fato da vida exige prova, é todo um processo, todo um desgaste. Por isso que a união estável não registrada, ela é sempre o risco, sempre o risco. A gente recomenda sempre, se não for casar, por motivos que cada um tem os seus, faz um contrato, e registra num cartório a união estável, mas, porque assim, é mais seguro. Pergunta de leiga mesmo. Uhum. Qual para a pessoa vai ser a diferença ela casar no cartório e ela registrar uma união estável? Não é a mesma coisa? A união estável, ela tem ali, né, ela vai ter o mesmo regime de bens de um casamento, que vai ser o regime de comunhão parcial de bens, tá? Então, se for regra, se você não registrar com outro regime. Agora, se você quiser um regime diferente, você pode fazer união estável com separação total de bens, por exemplo. Você pode eleger aquele regime, né? Então... Mas então por que a pessoa não casa de vez? Não, a resposta mais fácil, Fernanda, é a seguinte: os direitos são iguais. A diferença é que o casamento tem mais legitimidade social. Ninguém questiona o casamento. A união estável, mesmo registrada, e aí a gente volta, se for, por exemplo, homossexual, pode ter um questionamento. E muda o estado civil. Tem gente que tem a dificuldade, e tem gente que tem dificuldade de mudar o estado civil, né? Você é solteiro ou casado? Eu tenho uma união estável, o que eu vou colocar? Sou solteiro. Então, o casamento, ele tem mais peso. Quando você quer separar, você simplesmente não vai lá no cartório e anula aquele regime, né? Aquela união estável. Você vai fazer a dissolução da união estável. Não. Quando você quer separar, você faz isso. Agora, se você é casado, você tem que fazer um divórcio. Você tem que fazer uma ação. Então, tem muito mais peso. Tá? Agora, dividir bens em ambos os regimes é igual. Tanto na união estável quanto no casamento. Se constituir o bem, vai ter que dividir, desde que não seja, né, separação total de bens. Agora, um ponto que você perguntou do prazo, tem muita gente que fica com essa dúvida. Como a Marissa falou, não existe na lei um prazo. O que é olhado é a intenção de constituir uma família. Se os dois vivem falando por aí que querem ter filhos, né, estão morando juntos, estão com um propósito ali, fazendo, né, sei lá, propósito de melhorar a casa para receber filho, construindo um quarto, falando aquilo ali abertamente, dependendo, eles podem conseguir, né, se houver uma separação ali, naquele período houver constituição de patrimônio, mesmo tendo 1 ano, 8 meses, pode haver ali um reconhecimento de uma união estável, tá? Então, não tem prazo. Não precisa ficar 2 anos, 3 anos, vai depender Porque a lei ela só fala que é uma união pública e duradoura com a intenção de constituir família. Então, aí é isso, é meio que julgar um dado. Mas quanto ter mais tempo é melhor, né? Se tiver mais de 2, 3 anos. Agora, o casamento também, ele tem muito romantismo, né? Tem muito... o casamento é uma instituição para além de jurídica, ela é religiosa, ela é social. E eu acho que as novas gerações, principalmente, elas têm
uma questão de uma quebra um pouco, né, de alguns padrões mais tradicionais, essa questão de casar, o casamento remete muito ao religioso, então às vezes as pessoas não querem gastar o dinheiro, porque casamento é caro, tem os proclamas, tem se for fazer festa, né? Mas então muita gente está abdicando dessa formalidade. Agora, nossa recomendação, pode até não fazer casamento, mas registre a união estável, porque no final das contas nós estamos falando de um contrato de bens e direitos. Isso que casamento representa. Isso que união estável representa. É o que você vai ter ou não direito que você vai compartilhar, porque você está compartilhando a vida com outra pessoa. Agora uma pergunta aqui também, que essa pode até viralizar aqui na internet, que tá rolando muitos memes aí, pessoal falando assim, fizeram contrato de namoro comigo, fizeram contrato de ficante comigo. O que vocês falam sobre isso? Vamos trazer esse assunto aqui que tá bombando e tá polêmico. Quem que fala de contrato de ficante? Eu acho que, na verdade, isso é uma proteção contra esse risco que a gente acabou de falar da união estável, porque a união estável é um estudo muito fluido. Dependendo das provas que são produzidas, mesmo que não existisse a intenção de ter uma união estável, ela pode ser reconhecida, entendeu? Então, a pessoa faz um contrato de namoro e fala assim, não, nós estamos namorando. Mesmo que, sei lá, comecem a morar juntos ou qualquer coisa do tipo, elas estão namorando. Elas têm ali uma prova de que aquilo não era união estável. A intenção não é formar família, a intenção é um namoro. Tem tido muito assim, às vezes a gente vê, principalmente na internet, né, os memes, eu morei 1 mês e ela quer que eu pague a pensão para filha, afetiva, né, porque é paternidade, sócio afetiva. Nada, gente, é automático, né? Tudo exige prova. Pode ser que 1 mês exista uma relação jurídica e pode ser que não, né? Eu acho que a formalização desses contratos, eles estão dentro daquilo que eu falei lá no início. Não tem como prever o futuro. Se você não quiser ter problema no futuro, então já organiza o seu presente. Eu acho que é para isso que esses contratos, eles funcionam. Para agora, eu estou com uma pessoa, mas assim, eu não quero formar uma família, eu não quero dividir meu patrimônio, eu não quero ser responsável por pagar uma pensão para um filho que não é meu. Então, eu vou formalizar o meu não. Você formaliza o sim, formaliza o não. Então, eu acho que esses contratos, eles vêm muito nessa, como corre o risco, vamos organizar o futuro para a gente viver o presente feliz, tranquilo. Gente, infelizmente chegamos ao final do podcast. A gente tem 10 minutinhos finais, então eu vou fazer as últimas e só gostaria de pedir para as respostas serem mais fluidas e rápidas para dar tempo, porque ainda faltam 7. Tá. Então, aí vai ser meio que bate-bola, tá? Uhum. Divórcio sempre vira guerra ou existem formas inteligentes de se separar? Eu acho que existem formas inteligentes de se separar, né? Principalmente se as pessoas elas querem ter ali, né, uma vida mais tranquila. Então, com maturidade, com um aconselhamento jurídico, né, correto, ambas as partes se orientarem, elas vão conseguir separar de uma forma consciente, mais madura. Como a pensão é estabelecida em um divórcio? Olha, a pensão ela sempre vai ir pela medida da possibilidade e da necessidade. A possibilidade de quem vai pagar a pensão e a necessidade de quem vai receber a pensão. Então, o que nós temos? Geralmente, uma criança menor de idade, cuja necessidade é presumida, você vai fazer mais ou menos o cálculo de quanto que aquela criança gasta por mês, e aí os pais eles vão dividir esse custo, seja igualmente, se a renda deles for igual, seja na proporção de sua renda, então é na possibilidade. Quem fica com a guarda não paga pensão. Paga pensão é quem não fica com a guarda ou quem não fica com a moradia fixa. E aí, nesse cálculo que a gente vai achar o valor. O que acontece quando um dos pais simplesmente para de pagar a pensão e quais são os caminhos legais e qual costuma ser o mais rápido? Isso aí, o que acontece? Depende da situação. A gente falou muito aqui de informalidade, né? Que o jeitinho brasileiro. Então, muitas vezes existe um acordo de pensão entre o pai e a mãe, mas essa pensão não está fixada judicialmente. Então, se o pai ou a mãe, dependendo de quem tiver que pagar, parar de pagar, se não tiver fixado judicialmente, vai ter que ajuizar uma ação para que seja fixada a pensão. Se ela já tiver fixada judicialmente, a pensão pode ser executada diretamente, simplesmente
a pessoa vai fazer um peticionamento, né, ajuizar ou um cumprimento de sentença, ou uma execução, e pedir a cobrança dessas pensões atrasadas. E pode mandar prender. E Se aí tem tipo, 2 né? ritos, pode... E aí, se tiver nos últimos 3 meses, que é o mais urgente, que é o mais atual, pode mandar prender. E se não pagar, vai preso mesmo. E aí tem que esperar 3 meses. Não, a gente fala que é bom esperar, né? Assim, para poder acumular um pouquinho para fazer mais sentido executar. Exato. Mas se quiser com um mês já executar, Parou de já pagar pode. amanhã, tem que pagar até dia 5. Dia 6 não pagou, já pode executar. E essa pergunta é tá. importante, É. pergunta é importante sobre o parar de pagar, a gente também tem caso disso lá no escritório. Nunca parem de pagar, né? Ficou ali desempregado, não consegue, paga, continua pagando dentro da possibilidade de ajuizar uma ação revisional. Exato. Existe a ação revisional de pensão justamente quando há mudança, né, da renda. Da renda, né, da possibilidade. Então, a criança continua tendo necessidade. Ela não vai parar de comer porque você ficou desempregado. Mas se a sua possibilidade mudou, você precisa ajuizar uma ação, né, para poder fazer um recálculo. Ou essa criança vai ter que deixar de estudar no colégio que tá, né? Mas a mãe também precisa continuar recebendo alguma coisa porque a necessidade da criança continua. Casou no regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum no Brasil. O que entra e o que fica de fora na hora da divisão. Tem muito mito sobre isso? Não, o regime de comunhão parcial, ele é o mais comum no Brasil porque ele é o regime legal. É o regime que a lei determina que os casamentos vão seguir, exceto se o casal fizer um pacto antinupcial e escolher outro regime. Como poucas pessoas fazem pacto antinupcial, o regime de comunhão parcial é o normal. E aí, o que entra nessa comunhão? O que o casal vai dividir? Os bens que eles adquiriram onerosamente na constância do casamento, entendeu? Os bens adquiridos por fato eventual, então vamos supor que um dos dois ganha na loteria ou ganha um Big Brother e esse prêmio ele é partilhado. Mas isso aí às vezes as pessoas não sabem. E além disso, doações recebidas na constância do casamento, que elas são feitas em favor do casal. Porque a doação pode ser feita só para um, né? A gente falou do pai doando para o filho. Se o pai doa só para o filho ali, esse bem na comunhão parcial não comunica. E tem que ter cláusula de não comunicabilidade, né? De incomunicabilidade, isso é importante. Esse bem não comunica. E aí, nesse regime, por ter os bens comuns, também podem ter bens particulares, que são bens que o casal pode possuir antes do casamento. Então, esses bens são particulares deles, então, e não entram nessa comunhão. O que é e para que serve um pacto antinupcial? Para mudar o regime, né? Então, se você não fizer um pacto, o seu regime vai ser o de comunhão parcial de bens. Agora, se você quer separação total de bens, você tem que fazer esse pacto. E aí também é importante, né, mencionar que tem vários famosos fazendo esse pacto, como a Ivete Sangalo, né? Foi lá e fez um pacto antinupcial, casou em separação total de bens, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Que se você é o seu desejo, você tem que se manifestar. Porque muita gente fica sem graça. Ah, mas aí o que vai pensar? Eu vou casar e já vou falar que eu não quero dividir? Melhor, né? Melhor ficar amarelo do que... Não, melhor ficar vermelho do que amarelo a vida toda. Uma emocional pesa para o advogado nessa área? Trabalhar com direito de família é algo que exige da gente um comportamento um pouco de psicóloga, né? A gente está lidando com pessoas que estão com os planos rompidos, né? Um divórcio é isso, uma morte é isso. Então, nós estamos lidando com pessoas que estão em situações de vulnerabilidade emocional, muitas vezes. E nós trabalhamos também no escritório muito com violência doméstica, né? Então, muitas vezes as mulheres chegam para a gente pelo divórcio, mas elas estão também envoltas num histórico de violência doméstica que, às vezes, o problema dela inicial ou a solução para a vida dela inicial nem é jurídica, né? Então, a gente precisa ter um olhar muito sensível na hora de lidar com esses clientes, na hora de encaminhar as questões, que o que para a gente é cotidiano, um cliente a mais na nossa carteira, é a vida da pessoa, não é qualquer cliente, né? Como você vai comprar
um bem e você tá lá na euforia, na felicidade. É uma pessoa que está com os planos rompidos, né? De alguma forma e está precisando seguir em frente. Nós temos uma cliente que chegou a desistir, ela nos contratou, depois desistiu, contratou novamente, desistiu, chegou alguns meses depois, muito sofrida, né, Marisa? E até o momento que a gente chegou para ela, evangélica, então tinha toda a pressão, além da pressão social, da pressão da igreja, o pastor foi falar com ela, né? Colegas foram lá na casa pedir para não separar. Então, assim, no final a gente chegou para ela e falou: olha, você precisa se fortalecer, né? Precisa de um tratamento psicológico para você conseguir dar conta desse divórcio. Sozinha você não vai conseguir. Então, aí a gente devolveu o dinheiro para ela e isso é importante a gente mencionar, porque a formação jurídica no Brasil, ela prescinde muito, ela abre muito mão de outros saberes. Mas o advogado não resolve tudo. Nem sempre o problema é jurídico, ou o problema jurídico, a solução jurídica não é a solução da vida, né? Você vai fazer o divórcio, vai fazer a partilha, vai fazer vai pagar a pensão, mas a relação continua, o conflito continua. Então é importante que a gente tenha uma sensibilidade e que a gente se proteja, para a gente também não absorver, né, toda a demanda dos clientes. Se vocês pudessem deixar um único conselho jurídico obrigatório para toda a família brasileira, qual seria? Falar junto, né? Formalizem suas tudo. vidas. Por favor, gente, não deixem que o constrangimento em fazer um pacto antinupcial ou o custo de organizar ou de formalizar a compra de um bem seja impedimento para você fazer. Porque na hora de dar problema, que eu falei lá no início, no futuro, quando vier um problema, se você não formalizou, não organizou sua vida hoje, amanhã vai ser difícil. Ou vai deixar o problema para os herdeiros. E antes de realizar qualquer ato jurídico relevante, consultar um advogado, entendeu? Porque a gente é procurado várias vezes por pessoas com o problema, é o que a Marisa está falando. Depois que o problema já aconteceu, muitas vezes o advogado não tem como reverter. É um contrato que falta uma cláusula, é um fiador numa locação que consegue se exonerar. Não tem como. Então, tem que ser contratos bem feitos, contratos de compra e venda, ou que nós falamos, a pensão alimentícia, que acordar de boca. Isso, procura um advogado, converse e não deixe para depois. Pessoal, agora a gente está aqui no final do programa e vou fazer 3 perguntinhas, né? Uma para cada um, bem rapidinho, que agora acabou mesmo. Prometo, pessoal de casa que está assistindo a gente. Costumo dizer, vou fazer cada hora no final do programa, que infelizmente, hoje é o seu último dia na Terra e você não pode deixar nenhuma rede social, nenhum livro, nenhum filme, nada. Só pode deixar 3 verdades. O que você diria? Nossa. Sério. Olha... Pode ser pessoal, tá? Não precisa ser profissional. Tá. Não, sim, eu acho que o que a gente tem que deixar para os outros, eu pelo menos tento viver assim, a gente tem que ser honesto com as pessoas, correto com as coisas, né? E o que eu, por exemplo, para os meus filhos, o que eu quero deixar é educação. É complicado. Eu tento viver na minha vida assim, sendo correto e tentando não prejudicar as pessoas. É isso que eu quero deixar. Quando eu morrer, eu assim, não, esse cara era honesto. E você, as 3 verdades que você deixaria? 3 verdades no mundo complexo é complicado, né? Não precisa ser palavra, não. Pode ser um ensinamento. Eu acho que, na linha do José Augusto, acho que a educação ela é fundamental. Ela é fundamental, inclusive, para a gente conseguir superar esse vácuo de diálogo que a sociedade vive hoje em dia. Nós não conseguimos conversar com o diferente. E isso está nos levando mesmo para um andar para trás. A gente está perdendo nas relações sociais, a gente está perdendo na ciência, a gente está perdendo na tolerância. Eu acho que educação é tudo. Então, eu como cientista, eu sou doutora, né? Eu gostaria de deixar uma produção de algum conhecimento, alguma coisa que possa contribuir com essa educação, né? E eu acho que alegria também, gente. Sobreviver não é suficiente. Eu acho que a gente precisa viver
viver com saúde, viver com alegria, viver com esperança, viver com propósito que seja o nosso, que não seja o propósito que alguém colocou no seu caminho, te impôs. Sim. Então, seria isso. E, assim, menos filhos, muita gente no mundo. Já a Camila discorda que ela tem uma filha linda. Depois que vocês forem acompanhar ela nas redes sociais, vocês vão ver. Eu fico querendo morder sua filha. Ela é bonitinha mesmo. E tem uns lookinhos que ela coloca. Ai, Eu ela é não uma dou fofa. conta dos lookinhos. Parece uma bonequinha andando assim. Camila, você vai deixar Olha, três verdades. Muito na linha do José e da Maressa, eu vou na honestidade, no exemplo. Eu acho que a gente tem que trabalhar com honestidade, com verdade, né? Porque as pessoas, quando olham pra gente, elas têm que lembrar ali com carinho. Olha, aquela pessoa, né, que sempre ajudou. Então, eu também faço trabalhos sociais. Eu acredito que a gente tem que deixar ações, né? Ações, honestidade, filhos no mundo, Marissa. Pode ter a minha cota. Pode ter sua cota, então. Mentira, eu não sei se eu vou ter mais de um, não. Mas Já te dei opinião. também respeito. Eu acho que o problema do mundo hoje é a falta de empatia. Eu acho que tem 3 problemas no mundo: a falta de empatia, a falta de comunicação e a desonestidade, né? Eu acho que são os 3 piores problemas, assim, que eu tô pensando aqui agora. Mas, então, eu acho que a gente tem que deixar boas ações, empatia, respeito, né? Acho que seria isso. Pessoal, eu agradeço cada um de vocês que estava aqui hoje, né? Foi muito bom o podcast. E agora vou deixar vocês, de forma bem rapidinha, acrescentar algo, né? Se quiser mandar um beijo para alguém, falar mais alguma coisa, então vou começar por você. Aí você olha para a câmera, mensagem final. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, do que a gente conversou aqui. Foi um prazer comparecer. Eu agradeço a nossa anfitriã aqui, a Fernanda. Muito obrigado. E o recado é esse: não deixem para depois o que vocês podem fazer hoje, porque vocês vão deixar trabalho para outras pessoas. Então, juridicamente falando, não dá para hoje fazer as coisas mais no fio do bigode. Tem que ter contrato, nem que seja contrato de namoro. Se proteja. Muito bom. Bom, eu gostaria também de agradecer a Fernanda, né, ao podcast extraordinário, a oportunidade, e eu gostaria de dar um alerta para as novas formas, né, de tecnologia e de comunicação, para dizer o seguinte, gente: não é só a advocacia que não é substituível pela inteligência artificial. As relações humanas não são substituíveis pela inteligência artificial. Então, por mais que a gente possa pensar que todas essas questões que nós falamos, você joga numa inteligência artificial e vai achar as respostas, ela vai te dar a resposta. Agora, se é a resposta mais adequada, se é a resposta correta, ou se é mesmo o melhor caminho para você ter, é melhor contratar um profissional. E nós aqui, nós profissionais de direito, estamos aqui para tentar organizar a sua vida presente, futura, e mexer no passado que ficou desorganizado, né, da melhor forma. E Camila? Diante de tudo que foi falado, né, eu só tenho a agradecer você, agradecer ao público e dizer para vocês formalizarem, como já foi falado aqui, e sejam felizes, né? Assim, façam tudo prezando pela honestidade, que vai dar tudo certo. Pessoal, muito obrigada. E para você que ficou aqui até o final com a gente, já se inscreve no canal, manda para os amigos, compartilha esse episódio e vejo você no próximo. Muito obrigada e até semana que vem.